genes estão no cerne da vida. Juntos constituem um mapa de um organismo. Decidem todas as propriedades e todas as potencialidades de um organismo. Para relembrar, o gene é um segmento de um cromossomo e corresponde a um código distinto, uma informação para produzir uma determinada proteína ou controlar uma característica, por exemplo, a cor dos olhos. Agora imagine-se que eu consigo manipular os genes para produzir uma característica programada. Essa é uma das possibilidades que a engenharia genética nos traz. Essa história começou a se desenvolver em 1930, quando dois pesquisadores norte-americanos, George W. Biddle e Edward Tatum, demonstraram a regulação pelos genes da produção de proteínas e enzimas e consequente intervenção nas reações dos organismos dos animais. Então, a partir dessas pesquisas, se deu o início do processo de descoberta da estrutura genética humana. Anos mais tarde, em 1944, Oswald Avero, em suas pesquisas sobre a cadeia molecular do RNA, descobriu que este é o componente responsável por transmitir informações gênicas. Anos depois, dois ingleses e um norte-americano conseguiram mapear boa parte da estrutura da molécula de DNA. A engenharia genética tomou seu destaque em 1961, quando os franceses François Jacob e Jacques Monod pesquisaram o processo de síntese de proteínas nas células bacterianas e descobriram que o principal responsável pela síntese é o DNA, que passou então a ser o elemento central das pesquisas de engenharia genética. Iniciou-se então a era da manipulação de mensagens gênicas. Os anos se passaram e as pesquisas foram se tornando cada vez mais profundas, até que em 1997 cientistas surpreenderam o mundo com a ovelha Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. Dolly nasceu em 5 de julho de 1996 e morreu eutanasiada em janeiro de 2003. Vale lembrar que foram feitas 276 tentativas para ser obtido um animal clonado. Seria a ovelha Dolly mais um avanço da ciência ou uma ameaça contra a dignidade humana? Apesar das polêmicas, a biotecnologia hoje permite uma série de facilidades para a sociedade, graças à manipulação de genes, como por exemplo a produção de medicamentos, onde bactérias geneticamente modificadas produzem substâncias com composição idêntica à humana, como ocorre na produção de insulina. Na indústria farmacêutica, ainda temos como auxílio da biotecnologia as vacinas, os reagentes de diagnóstico, agentes antitumorais e novos medicamentos. Na produção de alimentos, a engenharia genética tem representado um grande papel em escala mundial, conhecidos como alimentos transgênicos, os quais conferem características relacionadas com a capacidade de resistir a doenças e pragas, e com a melhoria do valor nutricional. Um exemplo bem comum é a soja e o milho. Os OGMs, ou seja, organismos geneticamente modificados, apresentam vantagens e desvantagens. Como vantagem, temos na indústria alimentícia a resistência das culturas a pragas e doenças e consequente aumento de produção e a melhoria nutricional dos alimentos. E na área da saúde, a produção de medicamentos a partir de micro-organismos. As principais desvantagens relacionam-se com a disseminação destes organismos, fazendo diminuir as espécies selvagens e provocando uma diminuição da biodiversidade e com a possibilidade de poderem provocar alergia e resistências antes não conhecidas.
É aí que conhecemos o grande poder que o homem tem em mãos. O homem é poderoso, porém também é frágil. Tivemos uma demonstração disso na Segunda Guerra Mundial, com as bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki. O homem tinha um imenso poder de destruição, porém viu quão vulnerável ele é quando o mundo assistiu, em 6 de agosto de 1945, em torno de 140 mil pessoas serem desintegradas em questão de segundos na cidade de Nagasaki. A introdução de uma sequência estranha de código genético. No meio de uma sequência ordenada do código genético de um receptor que levou milhões de anos para evoluir, é uma profunda intervenção com consequências imprevisíveis. Ir adiante nessa direção pode ser perigoso.